Veja um polegar positivo, estamos no ar, o Clube da Exame Invest no seu episódio 28 começa agora, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha sobre mercado financeiro e o episódio 28 traz uma resenha especial, traz uma resenha diferente, vamos falar de investimentos alternativos sobre o setor imobiliário, principalmente o setor imobiliário americano. Para isso, eu peço reforços. Bruno Lima, venha, junte-se a mim na mesa central do Clube da Exame Invest. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. Pô, sempre muito bom. Adoro investimento alternativo. Gosto bastante da classe, apesar de ainda estar sempre um eterno estudante. Prazer incomensurável estar aqui com vocês mais uma vez. Confesso estar bastante animado para o episódio 28. Investimentos alternativos. Primeira vez que trazemos isso na mesa central do clube. Estreia de investimentos alternativos aqui na mesa central do clube, principalmente no setor imobiliário. E um tema muito forte que traremos aqui é a oportunidade de nós brasileiros passarmos a ter acesso ao setor imobiliário norte-americano. Para isso, o Clube da Exame Invest trouxe um nome de peso, pesadíssimo. Reza a lenda que tem mais de 30 anos de mercado, mas não sei. On the records é 25 anos de mercado, mas off the records tem pagão a 30. Passando por nomes como JP Morgan, Morgan Stanley, Brookfield. Por favor, junte-se a nós aqui na mesa central do Clube da Exame Invest. Marcelo Weinstein, fundador da Canuma Capital. Seja muito bem-vindo ao clube. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para conversar durante 50 minutos o que for necessário sobre o mercado imobiliário americano, brasileiro. Fique à vontade e um grande prazer mesmo estar com vocês hoje. Vamos explorar muito, aproveitando muito a sua expertise e a expertise da Canuma, de um fundo que ela já se coloca disponível. Aliás, nas plataformas aí do BTG Pactual, você já tem acesso a um fundo de REITs. O que seria REITs, Bruno Lima? Nessa minha pronúncia aqui britânica, REITs. Você quer inglês o negócio? Vai lá. Real Estate Investment Trust. Que isso? Mas não é exatamente como o nome diz. O Marcelo vai corrigir depois. Vamos entender o que é REITs. Mas antes disso... Vamos entender o que é só os chamarizes aqui do que vamos discutir. Vamos entender o que é REITs. Boa, justo. Vamos entender essa alternativa de investimentos que a Canuma coloca à disposição de todos. Como usar essa classe de investimentos para diversificar o nosso portfólio, do que se trata e aí do que ela está envolvida. Setor imobiliário norte-americano, vamos falar muito de Estados Unidos aqui, vindo da esteira do último clube, o Daniel Lidsenring falou também sobre muito sobre o cenário norte-americano, que importa para todos nós, independente da classe de investimentos. Vai ter muita coisa aqui, Marcelo, que a gente vai querer explorar com você. Mas antes da gente entrar nessa parte mais densa aqui de conteúdo, a gente faz essa pergunta para todos que passam aqui. É uma curiosidade para saber o que o Marcelo Weinstein faz no seu tempo livre, principalmente na parte mais de exercício, principalmente o que você faz no clube, Marcelo? Bom, muito boa pergunta. A gente já brincou que para visitar muito terreno você procura fazer tudo a pé para manter a saúde em dia. Sim. Mas caminhada, não sei se caminhada... depende. Vamos lá, o que você faz no clube, Marcelo? Bom, dentro do tempo disponível que eu tenho, praticamente só finais de semana e até às 6 horas da manhã, eu jogo meu tênis, sou um tenista de final de semana, nenhum tenista de primeira classe, tenista sempre eternamente de quinta classe. É a principal atividade que a gente vê aqui, é tênis. Impressionante. Mais um tenista para o clube. Eu tô curioso para saber que vai ser o segundo jogar boliche, mas beleza. Já tivemos boliche aqui, já tivemos piano. Mas tênis realmente tem sido o esporte mais popular no Clube da Exame Invest, Marcelo. Fica aqui o registro de tênis. E a outra pergunta muito clássica que a gente faz aqui para abrir o programa, vamos dizer assim, nesse aquecimento, é como você para no mercado financeiro. E como que você vai se especializar em setor imobiliário e principalmente setor imobiliário americano, Marcelo? Bom, muito boa pergunta. Na realidade, eu comecei em 1994, eu era analista de Sell-Side Research. Estava em que casa? Na casa, né? Eu estava no Baron Securities, que era uma casa inglesa que cuidava do patrimônio da família real. Olha lá. Em Londres, a gente focava em países emergentes e naquela época eu me tornei analista. Eu já tinha passado por área de consultoria, onde eu comecei a ser sell-side, trazendo investidores estrangeiros para o mercado brasileiro de ações. Naquela época eu fui um dos primeiros analistas, fui o primeiro analista a escrever um relatório em inglês sobre lojas Renner, por exemplo.
para trazer nessa época a lojas Renner faturava 150 milhões de reais, era uma criança. Era um microcap. Na época, Galó era o presidente, Rubi era o diretor financeiro. Eu entrei no mercado financeiro em 1994, efetivamente. Em 1995, eu fui eleito pela revista americana Institutional Investor como melhor analista da América Latina, o famoso II, que abriu a porta para mim para o mercado financeiro. Para que todos fiquem sabendo, me corrija se eu estiver errado, mas é o maior prêmio, né? O maior respeito que existe nesse mundo institucional é essa classificação, esse ranking do II, do Institutional Investor. Você já ganha isso em 95 aqui. 95, através de um relatório que eu escrevi, um relatório sobre Telebrás. A Telebrás era uma empresa estatal. Eu escrevi um relatório sobre os 8 potenciais cenários da privatização da Telebrás. Isso foi publicado mundialmente, foi um relatório de 50 páginas, onde fui publicado, e aí o meu nome começou a ser mais conhecido a nível internacional. Fazia muito roadshow, viajando pelo mundo inteiro, mostrando o Brasil. Naquela época não existia, como existiam poucas empresas, eu era obrigado a fazer, eu fazia telecom, fazia consumo, fazia varejo, vários setores, fiz até bancos. Tive que fazer até bancos. Naquela época não tinha aquela coisa fácil, onde você tinha 5 estagiários para trabalhar com você. Você dava um F5, os resultados atualizavam. Exato. A vida era muito diferente. Depois eu me tornei investment banker no Morgan Grenfell, que era um banco inglês, onde eu comecei a fazer M&A, fusões e aquisições. Sempre em minha vida toda eu fiz fusões e aquisições, onde eu trabalhei nos principais projetos de privatização do setor elétrico brasileiro, setor de telecomunicações. Depois eu entrei na área de Equity Capital Markets, onde aí começou a minha vida no setor de real estate. Com a ajuda de hoje um sócio do BTG, coincidentemente, Adriano Borges, que me ajudou muito na minha carreira em 2004, quando naquela época começou o mercado de IPOs, começou a bombar, começou com Cirela, depois Gafisa, depois foram todas aquelas empresas até o que a gente viu. Eu tive a possibilidade naquela época eu fazia o papel de co-manager de Jumbol, onde o Jumbol a gente ganhava muito dinheiro. O Adriano me ajudava muito nessa época. O Adriano era investment banker, eu era investment banker, mas ele era sempre o book runner. E aí eu fui pegando todo aquele know-how, e aí eu comecei a fazer muitos IPOs, até que eu ganhei como solo book runner o IPO da Klabin Segal, naquela época, como solo book runner. E aí, mas claro que eu fazia Equity Capital Markets, fazia M&A, até que me convidaram o presidente do JP Morgan, Ricardo Stern, um grande amigo, um cara que é o meu benchmark, um dos meus benchmarks no mercado financeiro, um dos melhores investment bankers que eu já vi na minha vida, me convidou para virar um vice president no JP Morgan, para mudar totalmente minha carreira, virando um investment banker, um cara de originação, um cara comercial. Eu sempre fui um cara muito técnico, sempre fiz execução. Ele me deu a oportunidade, Marcelo, não, eu quero você originando e executando ao mesmo tempo. Que ano isso? Estamos falando em 2006. Tá. Já estamos em 2006. E aí entrei no JP Morgan, eu talvez um dos poucos outsiders, porque JP Morgan é um banco que dificilmente contrata pessoas de fora. Me deram essa oportunidade, e aí minha carreira comecei a fazer grandes IPOs do setor imobiliário, desde de Allianz. Depois eu fiz Sonai, eu tinha feito Gafisa, eu tinha feito um M&A na hora que a Klabin teve o problema. Fui lá, socorri, fez tudo, a renegociação do endividamento dela. Depois fizemos a fusão com o grupo do Banuelos. Então, aquilo é minha vida, Alphaville. Comecei a atuar muito nesse segmento, sempre gostei demais. Até que o Morgan Stanley me fez um convite, ele perdia muito dos deals para o JP Morgan. Falou, cara, preciso de um cara como você. Eles não conseguiam ter a performance que o JP Morgan tinha. Fizeram essa proposta e eu virei um MD do Morgan Stanley e fiquei mais 5 anos lá. Depois, na realidade, a Kanuban Capital não foi formada agora. Ela foi criada
em 2015, 2016, desculpa, onde 2015, onde eu queria trazer para o Brasil um modelo de negócio que eu tinha uma empresa nos Estados Unidos que era um benchmark para mim que se chamava CoinSteers. CoinSteers, more fund manager de alternativos, investimentos alternativos focado principalmente em real estate. Começou como real estate, depois foi para infraestrutura, depois foi para commodity, recursos naturais. Essa empresa, para mim, era um benchmark e eu acreditava que eu precisava trazer esse modelo para o Brasil. E eu resolvi trazer esse modelo para o Brasil, investi durante 1 ano com meu capital próprio, contratei pessoas, ficamos 1 ano criando uma plataforma de pesquisa que até hoje eu diria para você que ninguém tem nesse mercado, é uma plataforma única, que agora já estamos trazendo para a Canuma Nova. Porém, naquele momento, quando fui buscar o capital, apareceu a Brookfield e falou, cara, esquece todo o seu plano e venha ser o CIO do Brasil. Nós precisamos de um cara para expandir nossas operações no Brasil, precisamos de um cara que possa interagir melhor com o Canadá, com os Estados Unidos e precisamos de você. Muito bem, eu não queria naquele momento, eu tinha um projeto de vida, esse projeto de vida tinha sido traçado durante muito tempo, não começou em 2015, começou muito antes. Porém, chegou um momento que os caras insistiram, fizeram uma proposta muito boa e ele falava, e você gerir 100 milhões de dólares, você aqui vai ter bilhões de dólares. E eu realmente aceitei esse convite feito aqui pelo Brasil, pelo CEO do Brasil e pelo CIO nos Estados Unidos e pelo CEO dos Estados Unidos, onde me deram um papel que para mim seria muito importante. E eu fiquei 5 anos como CIO do Brasil, eu geria um portfólio de 11 bilhões de reais, o maior portfólio de real estate do país. Fizemos mais de 8 bilhões, 250 milhões de transações em apenas 5 anos, levantamos mais de 5 bilhões em crédito para poder alavancar nossas aquisições. Tivemos resultados extraordinários, são públicos nossos resultados, porque tudo que a gente fazia era uma estrutura onde tinha a última entidade era um fundo imobiliário, então todos os fundos imobiliários têm um balanço, é que ninguém tem a curiosidade de ter, os balanços são auditados e estão lá. Um período que não foi nada trivial aqui para o país, né? Não, foi muito legal porque a gente pegou um momento exatamente de contrarian, onde todo mundo só queria vender e nós fizemos algumas transações muito grandes e na hora que o pessoal começou a comprar, em 2019, 2021, nós começamos a vender. Então fizemos grandes transações, até que eu achava que era necessário, que eu tinha esse sonho da Canuma Capital, nunca tinha passado pela minha... Eu nunca tinha esquecido isso. Um grande amigo, que também é um benchmark meu, sempre falava para mim, Marcelo, você precisa, passa por esse período e depois forme sua empresa e faça o que você tem que fazer. O que aconteceu, depois de 5 anos, eu criei a Canuma Capital, que foi quando eu pedi o meu desligamento no dia 31 de maio de 2021. Então, essa é a minha carreira, bem simples, bem sumarizado de tudo que eu fiz durante os últimos 20 anos. A Canuma, então, você falou, em 2015 nasceu a ideia. A ideia, o desejo, o sonho, e em 21 ela realmente virou realidade. Em 2015 ela já existia. Essa empresa já existia. Chegou a ter a empresa? Assim, sim, já tinha empresa. Ficamos 1 ano operando, se estruturando para fazer o lançamento. Entendi. Então, todos esses produtos que nós estamos lançando exatamente faz parte da minha apresentação de 2015. Absolutamente nada nós estamos fazendo de diferente em relação a um plano que eu tinha de 2015 e esse plano começa em 2021. E como é que surge, então, assim, Marcelo, o lance do... Porque a gente estava até falando um pouquinho ali no aquecimento, né? Um cafezinho do cafezinho. A gente estava falando um pouquinho de como fazer esse olhar, né? De como o mercado americano, ele é muito mais envolvido quando a gente pensa de N formas, mas também no imobiliário não é diferente, né? Em relação aqui ao brasileiro. Como é que você olha esse mercado no sentido de oportunidade? Como é que você pensa, né, a alocação do fundo? O REIT é uma categoria que você também estava colocando para a gente, né, super resiliente em termos de performance.
Divide um pouco a gente, um pouco também do histórico da própria categoria lá fora, né? Como é que que estrutura é essa? Acho que é legal o pessoal também ter um pouco dessa percepção, né? Acho que no seguinte contexto, né? Hoje o fundo que já está running, que já existe dentro da Canuba, que aliás todo mundo aí pode ter acesso, o link está aqui na descrição do YouTube, é um fundo de REITs. Né? Então, assim, acho que já... E depois, no final, a gente fala um pouco mais sobre o que você pensa da Canuba, a estruturação de todo esse braço de negócio que você está montando dentro da Canuba, mas no fundo hoje que já existe é sobre REITs. Cara. Explica pra gente, assim, dá aquela aula, assim, aquela introdução, o que é REITs para todo mundo aqui que está ouvindo e como isso pode compor a nossa diversificação de investimentos. Assim. Aí depois a gente entra, acho que vai ter muitos Estados Unidos aqui para a gente tentar entender. Mas o que é REITs, Marcelo? Tá, primeiro é interessante dizer por que eu fui para o segmento de REITs. Exatamente. Antes de em 2015 e agora. Primeiro que sempre, como JP Morgan, Morgan Stanley, eu sempre estudei, principalmente que como eu tinha que atuar no mercado brasileiro de real estate, eu precisava conhecer o que era o mercado americano, o maior mercado e o mais desenvolvido do mundo, para exatamente entender o que podia acontecer com o mercado brasileiro. Então, sempre, minha leitura sempre... eu dizia que eu lia pouco livro de romances, comédia e lia muito relatório dos bancos. E depois, quando entrei na Brookfield, isso também me ajudou muito, porque mesmo como CIO, depois eu me tornei um membro do Conselho Executivo Internacional. E depois me convidaram, o David Cohen, que era um dos MDs dos Estados Unidos, me convidou para ser board member de uma empresa americana chamada Simply Self Storage, que é a quinta maior empresa de self storage nos Estados Unidos. Então, eu sempre olhei o mercado mundial, principalmente o mercado americano. Essa é a razão pela qual o REIT sempre esteve junto a mim. Falando um pouco de mercado de real estate, eu acho que muitas pessoas perguntam por que eu preciso investir em real estate. Ninguém é obrigado a investir em real estate, mas na hora que a gente olha dentro dos principais investidores a nível mundial, a gente observa que esses caras, que são grandes investidores, têm alguma coisa como 10,5% alocado no setor imobiliário. E por que REITs? Eu tenho a seguinte percepção. É a mesma coisa que você chegar e falar, quero investir em real estate e quero investir em tecnologia. Quando eu quero investir em tecnologia, eu quero investir no Brasil, eu vou fazer o quê? Você pode comprar uma TOTS, você pode comprar uma local web. Mas se você quer pensar em tecnologia, você precisa ter alguma coisa relacionada à Microsoft, a Google, a Apple, etc., para não fazer propaganda de nenhuma empresa. Sim. Tá certo? Então, na minha visão, é a mesma coisa. O cara que quer estar investido no real estate, ele tem que ter uma visão global. Não pode ter só uma visão local. Para isso que o produto, a Canuma Capital US REITs, vem exatamente trazer esse produto para o mercado brasileiro, onde o investidor brasileiro tem que pensar globalmente. Sim, né? Perfeito. Cada vez mais. Cada vez mais. Apesar do iFix ser um fundo, ser um índice, e dos últimos 10 anos, dos últimos 10 anos, deu um retorno mais ou menos de 10,9% ao ano, versus o IMAB de quase 11,9%, ou seja, dentro do mercado que teve alta taxa de juros, alta inflação e baixo crescimento, me parece um retorno muito razoável. Tá certo? Porém, a hora que você pega esse retorno, você observa que um retorno em reais foi 10,9%. A hora que você pega em dólar, é um retorno quase negativo. Tá? Então, primeira coisa, a hora que você pega todas as classes de ativos, você observa, mesmo no Brasil, você observa que você ganha dinheiro, mas dentro de uma visão global de uma moeda forte, você não tem esse retorno. Então, a gente acha que você tem que ter uma diversificação de investimentos em real estate em diversos países e te dá o complemento de moedas diferentes. Tá? Então, essa foi a primeira visão que a gente teve. Eu acho que isso é o mais importante. E você tem um mercado de somente um ponto depois da queda, claro, todo o mercado está caindo em year to date, um mercado de 1,4 trilhões de dólares. Compara com o mercado brasileiro, você tem um mercado brasileiro de 135 bilhões de dólares, que é menos de 30 bilhões de dólares, contra o mercado de 1,4 trilhões de dólares. Acontece que desse mercado, que é um mercado de 135 bilhões de reais, que em dólar é esse valor, 45% é papel. Então, na realidade, a hora que você observa as oportunidades, é uma oportunidade de 80 bilhões de reais. A hora que você pega as empresas listadas, é um mercado de mais ou menos
de 120 bilhões de reais. Mas a hora que você pega a liquidez, você não consegue comprar a maioria dos papéis. Sim. Tá certo? Então, você para ter uma gestão ativa, uma gestão com uma visão de médio e longo prazo, saber reciclar capital, você precisa ter papéis que você consiga reciclar. E para isso, o melhor mercado que tem é o mercado americano, onde você tem 1,4 trilhões de dólares, negocia 20 bilhões de dólares por dia, onde nós, como investidores, não temos limitação de liquidez. Então, eu não estou limitado a BDRs, eu estou limitado ao mercado americano, onde qualquer transação eu consigo comprar e vender numa velocidade muito grande. E esse é o mercado mais diversificado do mundo. Existem 13 setores de real estate nos Estados Unidos, e desses 13 setores você tem 20 subsetores. Então, na realidade, você tem um mercado que é tão diversificado que você não tem em nenhum outro lugar do mundo. Vamos pegar os maiores países do mundo, os países mais envolvidos em real estate, como a Austrália, Hong Kong, Japão e Inglaterra, são mercados muito pequenos. Tá? E que não tem essa diversificação. O que eu quero de diversificação? O que eu quero dizer, vamos falar residencial. No Brasil, eu quero comprar residencial, eu compro o quê? Eu só tenho home builders. Tem os multifamilies, fundo imobiliário, mas são pequenos. 300, 400, 500 apartamentos. Isso é muito pequeno. Nos Estados Unidos você tem, no setor residencial você tem multifamily, são apartamentos. Você tem single family, que são casas. Tá certo? Você tem manufactured homes, que são casas pré-fabricadas, que tem também outros business de RV e de marinas. E você tem o que nós tínhamos uma posição relevante, que é American Campus, que é Student Housing, que é um mercado extraordinário. Então, na hora que você pega cada segmento, você tem vários subsegmentos, tá? E às vezes você tem correlação entre eles, às vezes você não tem correlação entre eles, porque são mercados muito distintos. Então, esse é um mercado que a gente acredita que seja um mercado único, onde você tem uma diversificação muito interessante. Vou te dar um exemplo. Se você pegar a curva do FNR desde da pandemia, de 31/2/2019, e pegar e relaciona sobre... A gente pega os preços dos principais ativos reais brasileiros, existe eles cresceram 45% a mais. Em 2 anos, a gente está atrás 45%. E por quê? Porque eles têm qualidade melhor? Sim, porque eles têm qualidade melhor. Mas só pela qualidade? Não. É pela diversificação. Você pode comprar multifamily, você pode comprar student housing, você pode comprar self-storage, você pode comprar logística, você pode comprar towers, você pode comprar data centers, tá certo? Você pode comprar office, você pode comprar o storage que eu tinha falado. Então, é tanto que você está muito diversificado, tá certo? E que existem correlações entre eles, mas também existem setores que não existem correlações entre eles. Então, existe uma correlação muito grande de residencial com self-storage. Agora, não existe correlação de office com residencial. Existem momentos que tem correlação e tem momentos que não tem correlação. Por exemplo, nos últimos 5 anos não teve praticamente correlação. Então, esse é um mercado onde o investidor brasileiro tem muita alternativa, e o papel da Canuma Capital é exatamente mostrar esse mercado e, com o tempo, educar os investidores para que eles conheçam. Primeiro, acho que precisam entender da economia americana, né? E depois precisam conhecer os setores disponíveis, e depois precisam conhecer as empresas. Então, esse é um trabalho de médio e longo prazo que a gente pretende fazer e que começou agora há poucos meses. Interessante. Vou tentar, na verdade, só condensar tudo que o Marcelo falou aqui para a gente dar sequência na conversa. Essa alternativa de investimentos, primeiro trazendo por comportamentos de investidores globais que costumam ter 10% do seu portfólio em real estate, em setor imobiliário. E aí, invariavelmente, setor imobiliário, realmente o grande foco está no mercado norte-americano. A gente está falando aqui de um mercado extremamente líquido, né? Nessa classe de REITs,
em cerca de 1,5, 1,4 trilhão de dólar, quanto aqui, por exemplo, no Brasil, você está na casa de 30 bi. Então, realmente, é um outro patamar, é onde oferece as melhores oportunidades, principalmente via segmentações. Você tem vários segmentos lá diferentes para você até conseguir, dentro do setor imobiliário, diversificar os seus investimentos. Eu tenho muita pergunta até para falar como, né, a conjuntura econômica dos Estados Unidos pode afetar esse setor andando para frente. Porque assim, se você der uma olhada no retorno de REITs das últimas décadas nos Estados Unidos, foi muito bem, né? Foi na casa de duplo dígito ao ano. Mas ano passado foi algo assim espetacular. Se não me engano, essa classe, o índice que resume lá os REITs mais líquidos que tem nos Estados Unidos, retornou mais de 40% só em 2021. E aí vem aqui um pouco, acho que o ceticismo ele provoca sempre a discussão de ouvir o outro lado. Mesmo depois de uma performance assim espetacular, vista em 2021, e aí você entra em 22, a gente já sabe que está tendo um processo de aumento de juros nos Estados Unidos, provavelmente uma desaceleração econômica. Como que fica essa classe depois desses retornos extremamente fortes, recentes? Assim? Como é que você vê essa classe compondo em termos de retornos esperados, em termos de desempenho? Quais são os drivers assim, também, de comportamentos? Quais as oportunidades que surgem nesse setor depois de uma performance tão grande assim? Bom, como você falou, nos últimos, se eu pegar qualquer história de 3, 5, 15, 10, 20, 30, 40 anos, o retorno, em média, é de 12% ao ano. Só não teve dólar? Em dólar. Só não teve 12% ao ano quando você pega 15 anos que você pegou a subprime, a maior crise financeira global que esse país já teve, também, onde mesmo assim ele entregou 7,5% ao ano. Muito bem, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu. Vamos colocar um contexto americano, da economia americana, e vamos colocar o contexto de REITs. Tudo que nós estamos vendo agora nos Estados Unidos e talvez no mundo, olhando o retrovisor, eu não consigo enxergar uma situação dessa na história. Né? Nós tivemos uma pandemia, nós tivemos um governo americano entregando, você olhar, ele teve um déficit público de 5,8 trilhões em 2 anos, sendo que na média era 5,8 trilhão, sendo que a média era 1 trilhão por ano, ou seja, ele despejou na economia 3,8 trilhões a mais do que a média que ele fazia, ou seja, através de benefícios. O Banco Central nunca comprou tanto título, não esqueça que esse é um ponto que as pessoas não estão falando ainda, que eu acho que é um outro ponto relevante para 2022, que ele comprou, aumentou quase 5 trilhões de dólares o balance sheet do Fed, sendo que 2/3 no mercado primário de Treasury e um terço de mortgage, que mais alguma coisa. Ao mesmo tempo, a gente verifica a economia retomando e aí você tem um problema adicional que é essa guerra que começou em março. Então, na hora que você vê essa situação, a situação nunca aconteceu em 2 anos, tanta situação, onde a gente chega no momento onde nós temos um problema chamado inflação. Uma inflação de year on year quase 8, né? Vai ter amanhã, talvez com as inflações que vão começar a sair, acho que a gente já bate, pode ir para 8. A gente já bate um core de mais ou menos 6,5, mas o que interessa para o Banco Central é o PCA, não é o core, é o PCA a inflação do capital, do consumption da população, que ele toma a decisão por aí. Muito bem. Falar tudo isso, nós temos um desafio muito grande pela frente, o que vai acontecer. Nós, como gestores, vimos que alguma coisa estava errada a partir de novembro e dezembro. Quando subiu 40%, 10% desses 40% que você falou, aconteceu em novembro e dezembro. Sério? Então, e aí você vinha com uma taxa de juros muito baixa, tá certo? Onde você tinha valuations muito altos, seja REITs, seja S&P, seja Nasdaq. Você nunca teve taxa de juros bond yields tão baixo e você nunca tinha visto tanto spread baixo. Então, tudo que tinha de bom já tinha acontecido. E a hora que a gente viu subindo 10% em novembro e dezembro, a gente falou, something's wrong.
Então, nós entramos para 2022 muito mais precavidos em termos de estratégia de investimento. Por quê? Porque a gente achava que naquele momento a taxa de juros deveria ir para um patamar entre 2 a 2,25, tá certo? E o que a gente observou? A gente começou a observar que entramos em janeiro e cada dia que passava, todas as informações que apareciam eram que nós estaríamos errados. Ou seja, que a taxa de juros iria subir. Isso o mercado omitiu esse tipo de situação. O mercado estava vivendo um momento irreal, tá certo? Onde você tinha uma economia crescendo muito, mas através de incentivos exagerados, onde o Banco Central não estava atuando da maneira que deveria atuar e que a gente achava que existia um limite disso, né? E esse limite, cada dia que a gente entrava em 2022, a gente via que a gente estava mais errado, né? A gente achava que o mercado estava errado, a gente já estava com 2,25, o mercado não estava nisso, o mercado, quando começou a 2,25, a gente começou a observar que já devia estar em 2,50 e a coisa só foi piorando. Sim, e muito. E o problema é que tudo subiu, 2 anos subiu, 5 anos subiu, 7 anos subiu, 10 anos subiu, o 30 não tanto, mas o Fed não estava subindo, né? E o nosso amigo, ele sempre foi muito dovish, o cara deixou a coisa andar, porque ele sempre foi muito pró-mercado, mas chegou um momento onde nós estamos numa situação de difícil interpretação. Ele, semana passada, ele teve uma postura, começou hawkish, depois foi para dovish, tanto é que você viu que a bolsa começou caindo, subiu no mesmo dia quase 3 e agora só despenca. Então, eu acho que o papel dele é um papel interessante, porém ele está correndo riscos muito grandes, né? Se ele não acertar, porque ele diz que ele não acredita na espiral do custo de mão de obra. Sim. E o mercado está mostrando que esse é o maior risco que existe na economia americana, né? Praticamente você tem pleno emprego, 3,5%, salários no último trimestre subindo 1,4%, ou seja, quase igual à inflação, produtividade não subindo, né? Por exemplo, semana passada tinha 2 empregos para cada cidadão. Então, o job openings, 2 versus 1 de demanda, né? Então, e o cara está dizendo que não. Nosso presidente do Banco Central acredita que isso não existe uma espiral. Então, quando a gente viu isso, e a gente já está olhando há muito tempo, algumas coisas nos chamaram a atenção. Número 1, os múltiplos estavam altos. Chegou a bater 25 vezes price to FFO. A gente lá não fala, nesse segmento se fala price to FFO, que geralmente é o lucro mais a depreciação ajustado a situações não recorrentes. Já estava a nível de 25. E usualmente a média é? A gente não pode, assim, precisamos tomar muito cuidado com a média, né? Porque a média, como os setores foram mudando dentro do índice, então você precisa tomar cuidado. Então, na nossa opinião, esse nível já devia estar a nível mais de 20. Tá. Muito bem. Existem outras coisas importantes. Dividend yield spread. Cap rate spreads. Então, você tem dividend yield, qual é o spread em relação ao 10-year Treasury nominal, ao BBB Corporate Bonds e ao TIPS americano. Então, eu acho que o mercado claramente esqueceu do que podia vir pela frente. Estava trabalhando numa situação muito fácil, mas claramente isso não tinha como não ter uma correção. Tá. Né? E essa correção começou, vou te dar uma ideia, uma situação que talvez seja um erro que eu cometi na gestão desse ano, apesar que a gente está dando um alfa extraordinário em relação ao mercado. Mesmo meu benchmark é CoinSteers, estou batendo CoinSteers esse ano, bem, mas quando veio a guerra, no dia 23 de março para 24, eu estava vendido. Eu acho que esse mercado vai despencar. Não interessa se vai outperformar, mas ele outperforma de negativo. Não.
nós vimos o mercado subindo do dia 23 de março até o começo de abril, alguma coisa como 12%. Em plena guerra, em plena taxa de juros subindo, e todos os dados macroeconômicos muito bons, mas muito ameaçadores em termos de custo lá para frente. E o mercado, eu falei, o que isso está acontecendo? Eu perdi um alfa, eu estava com um alfa maravilhoso, perdi o alfa, e agora eu ganhei todo o alfa, de novo. Né? Porque... mas acontecem certas coisas que, às vezes, você precisa... Talvez seja... Por quê? Porque você tem que acreditar sempre na sua decisão de investimento em relação ao que você acha que é o preço correto. Então, nós temos uma estratégia muito clara, onde a gente tem as nossas estratégias de investimentos a cada ano, né, para 2022. Então, para 2022, quais são os setores que nós vamos aumentar a exposição ou vamos reduzir a exposição, vamos ficar neutro. Isso é baseado em 6 fatores. Né? Quais são os fatores? E cada fator tem um peso, e esses pesos vão mudando em função da visão dos próximos 12, 24. Então, por exemplo, projeção inflacionária. Né? Questão de crescimento. Múltiplos ajustado ao crescimento. Porque às vezes tem coisa que está 30 vezes, está mais barato que coisa que está 10. Você tem que ajustar o crescimento. Então a gente faz toda uma análise ajustada ao crescimento. Em relação aos ativos, quantos ativos são tradeados no mercado secundário, em private market, não em listed market, e compara com os nossos negócios. Tá certo? Dividend yield, porque se você aumenta a taxa de juros, você precisa ter uma proteção para o investidor, porque senão ele vai para corporate B, triple B, que hoje paga 4,60. Né? Então, você tem que ter uma proteção. Então, se a taxa de juros vai aumentar, você tem que ter players que vão te proporcionar dividend yield. Né? E são esses fatores que você tem que... E desses fatores, você seleciona os setores, e de cada setor você tem que ter os seus top picks. Né? Então, os top picks setorial. Você vai comprar... ativos que estão em coastal gateways, ou você vai comprar o que está em Sunbelt? Por quê? Porque o mercado mudou totalmente a imigração, né? A migração entre regiões dos Estados Unidos. Você precisa saber, né? Você precisa entender que mais vai crescer. Eu tenho uma curiosidade nesse sentido de segmentos no setor imobiliário norte-americano pós-Covid, porque do Covid teve muito boom, teve muito hype de work from home. É verdade. Home office, matérias saindo que Nova York, entre aspas, ia acabar, porque é uma cidade feita realmente em cima de corporate offices e etc. O que disso vingou? O que disso é verdade? Como é que ficou esse setor de office dentro de real estate? E já emendando a pergunta, o que é um setor que você realmente se vê sobrealocado, que você tem gostado bastante olhando para frente? Bom, o setor de office só pergunta work from home. Hoje você diria que você living and working from anywhere, tá certo? O mercado americano, se você pegar Nova York, nunca vai acabar. Como São Francisco, que também teve o mesmo, também nunca vai acabar. É só uma questão de tempo que as pessoas voltam. Agora, a realidade de work from home é uma realidade futura. Né? É alguma coisa que já acontecia no passado, mas a gente não percebia. Né? Então, existem setores da economia que podem trabalhar tranquilamente de forma híbrida, né? Eu não acredito no modelo work from home e eu acredito no modelo híbrido. Tá? Então, tem setores onde uma empresa vamos falar, que toma áreas que tomam muita área de escritório. Advogados. Quantas transações eu fiz em 2019, 20, 21 que os advogados estavam sempre em casa? Eles podem trabalhar em casa, eles conseguem trabalhar em casa. É uma atividade possível. Tem outras atividades que não são possíveis. Tá certo? Então, e ninguém quer só trabalhar em casa. Né? As pessoas também querem trabalhar no escritório. Essa interação é importantíssima. Então, essa questão veio para ficar, essa é uma realidade. Existem empresas, segmentos, tem empresas que podem trabalhar híbrido, mas a cultura que não é para trabalhar híbrido.
né? O dono ou o diretor executivo não quer que trabalhe híbrido, mas poderia trabalhar híbrido, né? É uma maneira que quem imaginaria, por exemplo, um dia eu recebi uma ligação de um call center, a pessoa chega para você e fala, estou falando de casa, é importante, preciso registrar isso. Eu nunca pensei que uma pessoa poderia fazer call center em casa. Claro, se você tem uma estrutura tecnológica, tá certo? Existem treinamentos, sejam treinamentos online ou treinamentos presenciais, e você tem processo. Para que uma pessoa de call center bem treinada precisa estar dentro daquele conjunto de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas? Não precisa, né? Igualzinho áreas de tecnologia, né? Quantas pessoas, será que as pessoas precisam ficar 100% do tempo de tecnologia fazendo, desenvolvendo sistemas? No trabalho, não. Elas não precisam estar no trabalho. Então, isso é uma realidade. E isso tende... E no Brasil é melhor que nos Estados Unidos. Por quê? Porque no Brasil aconteceu isso nos últimos 2 anos e os contratos são... Você consegue cancelar os contratos através... A maioria dos contratos através de um announcement de 3 meses. Nos Estados Unidos, não. São contratos de 5. O duration médio nos Estados Unidos é de 7 anos de contrato. Então, você não pode agora falar, não vou te pagar mais. Então, o mercado brasileiro, a grande aumento da vacância, ele já ocorreu, porque ele é de curto prazo, ajustou mais rápido. Nos Estados Unidos, não. Isso pode acontecer mais no médio e longo prazo. Não é um game over, mas é um vento contrário, né? Esse work from home, assim, para esse segmento de office. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos, de uma empresa que a gente gosta muito, que essa questão de uso de metro quadrado por pessoas, ela já está diminuindo nos Estados Unidos faz tempo. Ela chegou... Há 20 anos atrás, você precisava de quando cada emprego que era criado, você precisava de 1,8 tamanho de office. Então, se o emprego subia a 2%, você precisava de quase... Interessante. E isso foi caindo. Isso foi para 1,5. Já tá para 1,2. E essa empresa acredita que no futuro a demanda em relação ao job growth vai ser 0,8. Ou seja, bem menor do que antes. Então, a demanda futura, ela tende a ser menor em relação job growth e demanda de escritórios. Então você já está ajustado, assim, teoricamente já está dentro da expectativa, já faz parte, teoricamente deveria estar no preço. O que você acha que não está no preço nesse segmento, que você enxerga um valor maior do que o mercado está atribuindo hoje num segmento imobiliário? O que eu acredito que ainda não está no preço, ou seja, você entende que tem um valor maior, tem um potencial maior de valorização do que o mercado está dando hoje num segmento ou subsegmento imobiliário nos Estados Unidos? De forma genérica, assim, né? Olha, de forma genérica tem vários setores que eu gosto, setores que são novos, né? Logística, claro que eu gosto. Logística tem um papel muito interessante e eu acho que logística tem muito papel, não somente como um play puro de real estate, mas um play de energia. Porque os grandes players vão usar toda a parte roof dos ativos para a criação de energia renovável, que eu acho algo que possa ter um valor que as pessoas não estão olhando. Eu gosto muito da área de data centers. Esse mercado é um mercado que hoje é um mercado de real estate. Sim. Então você tem empresas especializadas em data centers nos Estados Unidos, tá certo? Onde você tem grandes empresas que armazenam dados, tá certo? Das maiores empresas do mundo no varejo ou no atacado. Eu acho que esse segmento está crescendo muito mais que a média dos outros segmentos. Torres de comunicação também está começando a ser. Torres, você tem empresas hoje, é o maior segmento dos Estados Unidos, torres, são os towers. Interessante. Tá? Hoje ele representa quase, eu não estou muito errado, mas alguma coisa como 14% do índice americano, onde você tem 3 empresas, sendo que todas as empresas são globais. Né? Você pega a American Tower, tem 220 mil torres espalhadas pelo mundo inteiro, 21 mil torres no Brasil. Então, se uma T-Mobile, um AT&T, um Verizon precisa de
torres, e hoje eles estão investindo no mercado onde mais está investindo com a questão do 5G. O 5G lá estão em pleno investimento. Esses caras dependem dos towers. E você não replica mais esses ativos, né? Então, você não replica, por exemplo, ativos como da Prologis no mundo inteiro, onde o cara tem mais de 5 mil propriedades, 95 milhões de metros quadrados, que é 4 vezes o mercado brasileiro. Você não replica. Então, essas coisas são empresas que você tem que olhar crescimento e não replicar, como você vai replicar. Sim. E você não replica a maioria. É por isso que REITs, a maioria desses... Você pode ver que o número de empresas há 10 anos, o número de empresas é praticamente um número igual. Mas elas se modificaram. Foram criando uma empresa morrendo, outras empresas crescendo. E elas elas vêm trazendo a economia nova, né? Prologis, a economia do e-commerce, né? Data Center, a economia um Google precisa de data center, um Facebook precisa de data center, Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre e todas as empresas. Sim. Né? Então, esse é um outro mercado extraordinário. E towers. Então, o legal é que as pessoas começam a depender de você, e não você depender do cliente. Então, a grande sacada de um grande player é a empresa depender de você, tá certo? E na hora que você quer escolher um ativo de logística, para quem que eu olho? Eu quero 30 mil metros quadrados. Você é uma referência. Você é uma referência local, uma referência global. E isso que a gente gosta de investir nessas empresas que são referências locais e globais. Deixa eu pegar um gancho aqui, que você citou algumas coisas aqui no teu framework de análise, né, na forma que você pensa as variáveis de análise, né, os parâmetros. E aí, você falando agora um pouco sobre a questão da não replicação de ativos, né, ativos não serem replicáveis, entra na discussão do custo de reposição, talvez, né? Isso posto, né? E aí tá um ponto inicial, ponto aqui que a gente não falou, né? E acho que vale frisar bem, né? Como é que a gente traz pouco dessa discussão para olhar, né, um pouco dos ativos aqui no Brasil? Como é que você faz essa transposição aqui, né? Atravessa aí o oceano, né? Ou vem via México ali, se quiser fazer uma viagem um pouco mais longa de carro, mas beleza. Mas como é que você faz esse... Né, como é que você olha para cá? Custo de reposição, ativos não replicáveis. A gente tem isso aqui no Brasil. E, Marcelo, REIT é IFIX? REIT é FI ou não? Quais são as diferenças aqui? Bom, falando em valor, primeiro, sua pergunta, você fez algumas perguntas, eu vou te responder a primeira. Custo de reposição. Essa pergunta é fantástica. Nenhuma decisão de investimento em real estate tem que estar baseada em valor de reposição. Tá? Hoje no Brasil, nossos estudos mostram que as empresas listadas estão a aproximadamente 20% descontados do seu valor de reposição, na média. Tá. Então, caras estão mais próximos... Construção civil, shopping, tudo. Todos. Não em construção civil. Estou falando só empresas listadas, tá. Fundos imobiliários e empresas listadas. Agora, a pergunta que se faz é, se está tão barato, então é para comprar. Ela está barato, mas não necessariamente é o melhor momento para comprar. Você tem que ser muito seletivo, porque os catalisadores para o crescimento precisam vir, ainda não vieram. Tá. Então, o valor de reposição é super importante para qualquer tomada de decisão. Então, tomar decisão você tem que fazer por seu próprio NAV, seu próprio valor de reposição, seu próprio DCF, seu próprio yield estabilizado, dentro de uma visão que você tem, pegar esses 4 componentes e tomar essa decisão. Então, hoje existem muitas oportunidades. Vou te dar uma ideia. Nós temos uma análise onde nós fizemos durante 11 anos. Pegamos todos os ativos que compõem o iFix, desde 2011 até 2021, e a conclusão é que os ativos que compõem os portfólios do iFix estão hoje 44% em termos reais, abaixo de 2011. Ai, caramba. A pergunta é, vai voltar? A resposta é, na nossa opinião, não. Tá? Porque muitos desses ativos que compõem o iFix, tiramos todos os fundos de CRIs, tiramos todos os dividendos, para poder analisar. 44%, sendo que eu explico isso durante 2 anos. Pós-pandemia, 40% dos 44%. A pergunta é, vai voltar? Não, não vai voltar. No curto prazo, não volta isso. Por quê? Primeiro que muitos desses ativos não valem mais valor de reposição. Entendi. Por quê? Porque
são ativos que estão mais obsoletos, eram regiões atrativas que deixam de ser regiões atrativas, que ativo ele perde seu valor. Não é porque ele foi maltratado, às vezes porque a região mudou. A dinâmica do mercado, seja de escritório, seja de residencial, ela vai mudando. Então, você tem que... Então, não vai voltar. Mas existe uma possibilidade, no médio e longo prazo, uma volta parcial desses 40%, baseado em 2 fatores importantes. Crescimento econômico, que é fundamental, senão os aluguéis não vão subir, os aluguéis precisam subir acima da inflação, os aluguéis não sobem acima da inflação, mesmo no segmento de logísticas, que é um segmento que está em amplo crescimento, ele não conseguiu reajustar muito acima da inflação. Entendi. Tá certo? E taxa de juros. Não tem, essa taxa de juros é algo que não tem como manter nenhum ativo, vai se valorizar com taxa de juros de 12,75, podendo bater 13,75. Boa. Perfeito. Bruninho, aproveita para puxar para a gente começar a endereçar aqui a reta final, mas sem antes passar por um momento delicado, um momento chato, um momento desagradável, que a gente gosta de ouvir de todo mundo que passa por aqui, principalmente do Marcelo, né, nessa especificidade de setor imobiliário, Marcelo. Enquanto o Bruno Lima mata a sede, deixa eu trabalhar aqui. Marcelo, a gente chama aqui o momento deu ruim, mas que a gente gosta de ouvir de todos os gestores, independente do ramo que eles mais se especificaram, vamos dizer assim, no seu caso, setor imobiliário. Cara, aquele investimento que você foi, olhou, se dedicou, no caso, visitou terreno, estudou, viu os benchmarks, resolveu investir e, cara, deu muito errado. Assim, foi ruim. E que te machucou, mas obviamente também trouxe o aprendizado. Assim. Você lembra algo parecido nessa sua carreira? E qual foi o aprendizado que você acha que poderia ter feito melhor ou tentado te antecipar? Olha, na minha carreira, eu prefiro falar o que aconteceu nos últimos 3 meses, talvez, que seja mais a realidade. Por exemplo, a gente investiu, tínhamos um papel que chamava American Cold, que é a segunda maior, mas a única empresa americana tradeada na bolsa de cold storage, que é logística climatizada ou logística refrigerada ou congelada. E eu coloquei uma posição relevante, era um call meu até, e eu assumo o erro e eu diria para você que eu subestimei o custo da energia. Verdade. E quando você fala de um ativo desse, no Brasil, você compra o ativo e quem cuida do custo é o próprio inquilino. Lá nos Estados Unidos é diferente. Ele é um negócio mais de serviço que de real estate. E a energia elétrica, eu subestimei o quanto o custo da energia elétrica podia subir nos Estados Unidos. E eu nunca consegui dar resultado nesse investimento. E chegou uma hora que eu falei, vamos parar por aqui. Eu acho que já é o suficiente. Não era uma posição relevante. Era 1,5% do nosso portfólio, mas chegou uma hora que eu tomei a decisão, pessoal, queima isso aqui, vamos para a próxima, porque agora aqui eu não consigo ver mesmo para 23. Interessante. E por outro lado, né, o deu bom. Aquele que pegou... Aquele que você bate no peito de orgulho. Se bobear até contrarian, um ponto de inflexão o que de deu mercado. bom, eu também uso, talvez nos últimos 3 meses, foi uma empresa que a gente, também da mesma maneira que eu preciso assumir meus erros, preciso falar do que eu acerto também. Tinha uma empresa que era a única empresa de student housing no mercado americano, tem várias empresas, mas a única tradeada na bolsa. E eu acreditava que o mercado de residencial os preços dos aluguéis estavam subindo muito. E a alternativa que um estudante tinha era ou eu vou morar on-campus ou off-campus versus o mercado residencial. Falei, cara, esse mercado está desvalorizado. O mercado tinha um desconto,
relevante sobre o mercado de residencial, de multifamily. Geralmente a substituição ou a student house é um multifamily, você divide. Colocamos um valor relevante naquele papel e tivemos e era o único ativo que tinha no mercado para esse tipo de segmento, até que, graças a Deus, a Blackstone resolveu comprar o papel, pagou $65 o papel, sendo que a nossa avaliação eu só sairia a 58. Então, graças a Deus, ele pagou 65, nós ganhamos em um dia só, ganhamos nesse papel, ganhamos mais de 20%. Com tudo pelo valor que a gente comprou e pelo valor que a Blackstone pagou, e a gente agradece eles até hoje. Fica aqui o agradecimento do clube, também em nome do Marcelo. Marcelo, lá tem esse segmento de casa estudantil, vamos dizer assim, apartamento estudantil. Infelizmente agora não tem mais, porque o cara vai privatizar a empresa que eu, na realidade, mais gostava. Interessante. Vai ser de list porque ele comprou e vai jogar no fundo dele, que é um fundo que ele tem, um fundo perpétuo que ele tem. Mas aqui começou, aqui também algumas empresas começaram a fazer, compra um prédio, faz um retrofit. Estúdio. Não, na verdade é estudo mesmo. Você compra o prédio, faz um retrofit e transforma aquilo numa república mais organizada, né? Enfim, não é... Aí você vai dividir o quarto, se não vai, esse é o quarto... Enfim, tem a parte de estudo, enfim, é um negócio mais... Algumas empresas, né, todas, né, no segmento... Bacana. Enfim, tudo no mundo do private equity, vai, assim, a galera mais capital fechado. Mas tem alguns, tem poucos, mas tem. Bacana. Marcelo, pra gente encerrar aqui, os membros do clube cobram muito dica de série, cara. Eu tava aqui tentando... Eu não sou muito bom de série, mas tava tentando pensar. A gente não é, né? A gente é péssimo, cara. Eu tava te salvando dessa, mas você quis se jogar aqui no barco, seja bem-vindo. A gente é péssimo. Não, eu tava tentando forçar pra ver se tem série de setor imobiliário, coisa do tipo. Não vem nada na minha cabeça. Lá. Mas deixa eu perguntar... Mas deixa eu perguntar pro Marcelo. Cara, dica de série, pessoal deixa aqui, pergunta também. Todo mundo passa aqui pra dar uma dica de streaming, assim, que pra gente deixar registrado. Cara, de falar uma coisa, é o seguinte, essa coisa de série é muito interessante. Minha mulher reclama todo dia que pra eu assistir com ela e eu nunca tenho tempo para assistir. Então, eu gosto de série, efetivamente, que eu assisti faz muito tempo, onde eu gosto muito, e foi Billions, que eu acho que é o cara... O cara quase não aparece aqui, cara. É uma baita série. O cara é um cara muito smart, muito inteligente. E eu gosto também do Suits, que eu acho o cara também muito inteligente. São dois caras que... Primeira vez que falam Suits aqui, é muito mais. Então, eu não tenho assistido muita série, mas são os últimos que eu sempre, quando eu tenho algum tempo disponível, eu assisto. Bacana. Aí, só para fechar também, um papo que a gente sempre está levantando aqui com a galera, pedido do nosso produtor, que não está aqui conosco hoje, Liminha, tá... Fazendo falta, Liminha? Liminha tá, enfim, tá agarrado lá com as coisas. Mas acho que é legal da tua trajetória e a quantidade de locais, né, e atribuições que você fez no mercado financeiro, assim, referências de mercado, pessoas que você faz, putz, cara, acho que alguns benchmarks no sentido de gente, né, que você foi conhecendo ao longo do tempo, e mesmo que você tenha, conhecendo ou não, mas olhando... Acho que o Marcelo já citou o Ricardo. Ele citou o Ricardo. Eu tenho 3 caras, assim, na minha vida que me marcaram. Um cara que faz tempo que eu não tenho contato, mas foi meu primeiro em consulting, quando eu trabalhava em consulting, management consulting, um cara chamado Dan Lavacek. Isso estamos falando de mais de 25 anos atrás. Esse cara me fazia trabalhar... como eu nunca trabalhei na vida. Trabalhei mais lá do que trabalhava como investment banker. E esse cara me ensinou uma coisa que eu levo até hoje. Ou seja, o cara ficava comigo revisando meu trabalho. Era bem jovem. Ele revisava meu trabalho de uma rigidez, de uma qualidade que eu falava, puta, esse cara, ele me... Puxou para cima. Esse cara fez a diferença e isso me levou a olhar, fazer as coisas como eu aprendi com ele. Depois o Ricardo Stern foi um cara que era presidente do JP Morgan, me levou para o JP Morgan, é um cara, um dos melhores, talvez o melhor M&A banker que eu já vi na minha vida, como M&A banker. Uhum. E depois um cara que realmente também me levou para o Morgan Stanley, que é o Marcelo Nagiborim, um cara de uma inteligência, de uma capacidade, a gente era uma dupla fantástica. Nos pitches que a gente fazia, esse cara
era fora do normal. Então, são 3 caras que cada um contribuiu com alguma coisa na minha carreira que eu jamais poderia deixar de falar no nome deles. Boa. Interessante, bacana, cara. Bacana, vamos encerrando aqui então o episódio 28 do Clube do Exame Invest. Marcelo Weinstein, fundador da Canuma Capital. Muito obrigado pela oportunidade. Aliás, a gente não falou de uma coisa interessante, hein? Do porquê? Do porquê de Canuma. Consegue resolver pra gente o porquê desse nome? Rapidamente. Canuma Capital, Canuma é o nome da minha rua. Um lugar que eu moro... Pô, eu tô pensando mil coisas indígenas aqui, cara, algo do tipo. É um lugar que eu moro há 20 anos, vou fazer exatamente 20 anos agora, onde lá, tudo que eu tenho na minha vida, eu conquistei lá. Cara, meus filhos nasceram lá, sou feliz lá, e eu acho que era o mínimo que eu tinha que fazer, era dar o nome da empresa a nossa rua. Tava pensando mil coisas aqui. Cara, grego, latim, né? Indígena, pô, nome da rua. Trabalhar, levar a casa também, tá em casa, tá no trabalho, Canuma, né? Pô, bacana, Marcelo, muito obrigado. Bruno Lima, um prazer inenarrável passar mais um episódio ao seu lado. E a todos, fica o convite para seguir o link aqui, conhecer melhor a Canuma Capital, e a gente se vê no próximo episódio, na próxima semana. Um grande abraço.